noite, graça e paz. Estamos de volta e esta semana eu estou novamente responsável pela nossa série de estudos bíblicos. Não sei se você participou, espero que tenha participado, mas na semana retrasada nós trouxemos aqui 5 doutrinas básicas da fé cristã. E nós vamos esta semana trazer novamente este tema. Na verdade, nós vamos continuar com este tema, trazendo mais um pouco sobre as doutrinas básicas da fé cristã. E depois daqueles 5 estudos que nós realizamos, esta semana mais 5 estudos a este respeito. Eu espero que você acompanhe. Estamos começando hoje, segunda-feira, vamos até sexta-feira, sempre às 18 horas. Estudos bíblicos de aproximadamente 10 minutos, mas com bastante substância, com bastante conteúdo, tudo preparado biblicamente para fortalecer a sua fé, abençoar a sua vida e também a sua família e, consequentemente, abençoar e fortalecer na fé toda a nossa igreja. Portanto, nós estamos começando hoje e teremos esta semana mais 5 estudos falando sobre as doutrinas básicas da fé cristã. O texto bíblico que eu trago para nós começarmos o estudo de hoje está na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Aqui, a Bíblia diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Preste atenção. É muito importante conhecer a estrutura, a base, aquilo que mantém, que sustenta a nossa fé. É muito importante você conhecer o mínimo, o básico necessário sobre a fé que você professa, sobre o Deus que você busca, sobre o Salvador Jesus Cristo, que um dia você decidiu receber em sua vida, tê-lo em seu coração como único Senhor e Salvador da sua vida. Por isso, todos nós devemos conhecer as doutrinas básicas da fé cristã evangélica. Você não precisa ser um doutor em Bíblia, você não precisa ser um mestre em Bíblia, mas você precisa ter as respostas básicas. Isso vai ser importante para você mesmo, vai ser importante para o seu relacionamento com as pessoas e vai ser muito importante também, claro, no seu relacionamento com Deus. Muito importante começar afirmando que tudo que nós cremos, ou seja, toda a nossa fé, aquilo que ensinamos, aquilo que acreditamos, toda a nossa doutrina, nós extraímos da Bíblia Sagrada. Como nós vimos há 2 semanas, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a revelação do Senhor a nós. Portanto, a vontade de Deus está na Bíblia. Por isso, como consequência muito natural, a nossa doutrina, todos os nossos ensinos estão alicerçados sobre aquilo que a Bíblia diz. Conhecer, compreender e obedecer às doutrinas é muito importante. Por quê? Todos os dias na vida, nós estamos frente a frente com o que é certo e o que é errado. Aquilo que pode, aquilo que não pode. Aquilo que é falso, aquilo que é verdadeiro. E todos os dias nós temos que tomar decisões importantes. Algumas pequenas decisões e outras decisões muito grandes. E veja bem, nós sempre vamos tomar uma decisão mais correta, mais acertada e uma decisão que esteja mais próxima da vontade de Deus à medida que nós conhecermos o Senhor, à medida que nós conhecermos a palavra de Deus e os seus ensinos também. O desconhecimento é muito perigoso. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz que quando você não conhece a sua fé, você corre o risco de ser levado de um lado para o outro como um vento, que sopra e que leva qualquer coisa de um lado para o outro. Ou como uma criança, um bebê, que porque não sabe andar por si, ele é levado de um lado pelo outro para as pessoas que são mais adultas. Muito bem, então nós vamos começar hoje, segunda-feira, falando sobre a doutrina básica da fé cristã, muito importante, que diz respeito aos seres espirituais. Porque veja bem,
Nós estamos inseridos no mundo material, físico, na verdade. Aquilo que você pode ver, aquilo que você pode tocar. E quanto a isso não há qualquer dúvida. Mas nós também fazemos parte de um mundo que é espiritual. É um mundo invisível. E a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, vai dizer isso. Que nós estamos vivendo num mundo material e físico, mas que nós também estamos vivendo num mundo que é invisível, um mundo que é espiritual. Como é, por exemplo, o nosso Deus. Vimos aqui no estudo anterior que Deus é um ser espiritual, que não pode ser visto pelos nossos olhos humanos, embora ele seja absolutamente real e verdadeiro. Mas quando eu digo hoje que vamos falar sobre seres espirituais, eu estou querendo dizer que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre anjos, né? Porque veja bem, Deus existe? Existe. Mas Satanás também existe. E assim como anjos existem, e há muitos textos na Bíblia falando sobre a existência dos anjos, os demônios também existem. E é importante nós entendermos isso. E veja bem, não é nada da minha cabeça, ou da igreja, ou da cabeça de homens. Não. O que eu estou dizendo hoje aqui é bíblico. Está nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus, o Senhor. Então a Bíblia diz que existem seres espirituais. Eu creio, eu ensino, e gostaria que você compreendesse isso e também pudesse aceitar este ensino. Então nós cremos na existência de anjos, porque a Bíblia relata em muitos textos a existência dos anjos, que são estes seres vivos, seres espirituais, seres invisíveis aos nossos olhos, que são mensageiros de Deus, que estão a serviço de Deus. E que em toda a Bíblia eles estão sempre trabalhando para Deus, cumprindo uma tarefa, cumprindo uma missão e fazendo aquilo que Deus deseja. Anjos existem, são seres espirituais invisíveis, mas às vezes eles também aparecem. Às vezes nós temos textos na Bíblia falando que anjos foram vistos. Por exemplo, quando as mulheres foram visitar o túmulo do Senhor Jesus, depois da sua morte, naquele dia, pela manhã, no domingo, no terceiro dia, a Bíblia diz que elas chegaram, o túmulo estava vazio. E havia um anjo, um mensageiro de Deus, um enviado de Deus, que estava ali, conversou com elas. Elas o viram e travaram um rápido diálogo com aqueles anjos. Então veja bem, os anjos apareceram, eles foram visíveis naquele momento, porque Deus tinha um objetivo, Deus tinha um propósito. Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13, fala sobre uma experiência que o profeta teve. Diz a Bíblia que Daniel foi visitado por um anjo, e este anjo disse o seguinte para Daniel: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali contra os reis da Pérsia. Há uma ilustração aqui. Ele está falando sobre seres espirituais. Ele está falando sobre anjos e demônios. E este texto é um texto onde Daniel havia feito uma oração. Deus ouviu e respondeu a oração e mandou que um mensageiro, que um anjo, levasse resposta para Daniel. O profeta Isaías, capítulo 6, também. O profeta fala sobre a visão que ele teve quando ele sentiu-se chamado por Deus para o seu ministério. Ele viu serafins. Diz o texto que ele viu serafins. Um serafim pegou uma tenaz, uma brasa viva, tocou em seus lábios. Ele viu serafins cantando com várias asas e etc. Serafins são categorias de anjos. Mais uma vez, aqui a Bíblia provando a existência desses seres espirituais. Os anjos são mensageiros que estão a serviço de Deus e que são usados por Deus de várias maneiras diferentes. Por exemplo, Deus usa os anjos para proteger você. Sim, é verdade.
Mas ouça, não existe anjo da guarda. Em nenhum lugar na Bíblia diz que existem anjos da guarda, ou que você tenha um anjo da guarda, ou que eu tenha um anjo da guarda. Não é isso. Mas a Bíblia diz que de várias formas diferentes e em momentos específicos, Deus envia os seus anjos, os seus mensageiros, para guardar qualquer um de nós de acordo com os propósitos do Senhor. Os anjos também, eles existem eles têm a tarefa da adoração. A Bíblia diz que eles estão o tempo todo louvando, adorando a Deus, cantando hinos de louvor e de exaltação ao nome do Senhor, o nosso Deus. E como eu disse acerca de anjos da guarda, outro dia alguém veio ao meu encontro para fazer esta pergunta. Pastor, eu estava lendo aqui um artigo numa revista, me ocorreu uma dúvida, gostaria de saber se o senhor acredita em anjos da guarda. Não acredito em anjos da guarda pessoais, específicos para cada um de nós. Mas eu acredito em anjos, são seres espirituais, a Bíblia fala, são mensageiros de Deus e eles estão a serviço do Senhor e sempre que necessário, Deus soberanamente envia e eles nos ajudam de alguma forma. Sobre seres espirituais também, é importante entender a existência dos demônios. Como já disse há pouco, acreditamos em Deus e também precisamos entender que Satanás existe. Acreditamos em anjos e também temos muitos relatos na Bíblia Sagrada falando sobre a existência dos demônios, que são os anjos caídos, que são os anjos que foram expulsos do céu e que agora são anjos das trevas e que não estão mais a serviço de Deus, mas estão a serviço do diabo, a serviço de Satanás, que é o chefe, o comandante deles. E assim como os anjos de Deus estão a serviço de Deus, os demônios são anjos das trevas que estão a serviço de Satanás. Os anjos de Deus para nos ajudar e os demônios a serviço de Satanás para prejudicar a nossa vida, para desviar a gente do caminho do Senhor, para nos levar ao pecado e à morte. Como a Bíblia diz, que ele, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Há vários textos na Bíblia que falam sobre a atuação dos demônios, que são estes seres espirituais maus, maldosos, e que estão interferindo na história para destruir a humanidade e o plano que Deus tem para nós. O objetivo deles é levar você para o mundo, é levar você para o pecado, é levar você para a perdição eterna, é distanciar você da presença de Deus e dos objetivos que Deus tem para a sua vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10, nós temos um relato sobre a tentação de Jesus e ali a presença e a atuação direta de Satanás para desviá-lo. Deus, o Pai, tinha um propósito para Jesus, havia uma missão para Jesus. Jesus veio ao mundo para ser o nosso Salvador e Satanás sabia disso. Então ele várias vezes procurou tirar Jesus desse propósito. Várias vezes demônios perseguiram Jesus. Várias vezes Jesus teve embates com demônios que estavam possuindo vidas, possuindo pessoas, e Jesus teve que chegar, combater e expulsar esses demônios que estavam dominando a vida de algumas pessoas. Muito bem, amanhã nós vamos prosseguir, amanhã espero continuar contando com a sua participação, a nossa série de estudos bíblicos desta semana, Doutrinas Básicas da Fé Cristã. Até amanhã, terça-feira. Um abraço muito grande para você e para a sua família. Vamos agora para o nosso momento de oração desta segunda-feira.